Câncer de pele não melanoma, o câncer de mama, é o tumor maligno mais comum no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Um levantamento inédito aponta para uma questão muito importante de preocupação relacionada a esse tipo de câncer: a enorme incidência em mulheres jovens. De acordo com o estudo, 37% das diagnosticadas com câncer de mama têm menos de 50 anos e 10% são mulheres abaixo dos 40 anos. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora aqui no estúdio com a mastologista doutora Paula Saab. Doutora, obrigado por estar aqui conosco, sempre trazendo esse alerta, prestando esse serviço que é muito importante para toda a população. E doutora, os números chamam a atenção. O câncer de mama, ele atinge muitas mulheres jovens, o oposto do que talvez a maior parte das pessoas de casa acreditem ou pensem, né, doutora? Esse é um dado preocupante. Bom dia para a senhora. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que estão nos assistindo. O câncer de mama, ele é, tradicionalmente, historicamente, um tumor de mulheres acima dos 50 anos, tá? Um tumor das mulheres na pós-menopausa. Os 50 a gente divide o grupo em pré-menopausa, as mulheres que ainda menstruam e que as pararam de menstruar. O câncer de mama, ele é mais frequente nas mulheres que não menstruam mais, que já passaram da menopausa. O que a gente vê nos últimos anos é que está tendo um aumento muito relevante da incidência do câncer de mama nas mulheres pré-menopausa, nas mulheres mais jovens. E isso é um dado que tem feito todo mundo refletir o que está acontecendo e por que esse movimento tem acontecido, especialmente em países de terceiro mundo, como Brasil, México, Índia. Então é uma característica de país em desenvolvimento ter esse aumento da incidência do câncer de mama em mulheres jovens. Está todo mundo buscando uma explicação para isso, mas já existe alguma linha de pensamento, algo que justifique, doutora? A grande justificativa tem sido ainda a mudança do hábito de vida da mulher, né, contemporânea, do nosso tempo. São mulheres que, em geral, engravidam menos, né, têm menos filhos, mulheres que trabalham mais, mulheres que têm uma alimentação mais industrializada, que estão tendo mais contato com álcool do que tinha anteriormente, que fazem menos exercício físico, que estão principalmente sedentárias, que estão em sobrepeso e obesidade, mesmo essas mulheres jovens. Então, essa mudança de comportamento biológico, que não tem, né, nada a ver com o que era o papel antes desempenhado pela mulher, tendo uma ressignificação social da mulher, tem um impacto no sentido de aumentar a incidência de doenças que antes eram menos frequentes na população jovem. O que muda em relação ao tratamento? Muda alguma coisa ou basicamente o protocolo do tratamento é o mesmo, independente da idade? Hoje a gente se baseia mais no subtipo, né, porque existe uma classificação muito abrangente do câncer de mama, no subtipo, naquele tipo de câncer que a mulher tem. Mas, obviamente, o fato dela ser mais jovem vai ter impacto no sentido de a gente geralmente utilizar todas as armas de tratamento contra o câncer, né? Às vezes, paciente mais idosa, a gente consegue abrir mão de um ou de outro tipo de tratamento, mas na paciente mais jovem, considerando que ela tem uma expectativa de vida de muitos anos, né, principalmente mulheres em fase produtivas, a gente costuma usar todo o arsenal terapêutico possível para conseguir fazer essa cura e devolver a paciente para sua família e devolver a paciente para o mercado de trabalho. É precipitado dizer, então, já que todas as armas podem ser utilizadas, que a chance de sucesso do tratamento é maior? A chance de sucesso está diretamente relacionado ao tempo do diagnóstico. O diagnóstico precoce aumenta muito o risco de cura, a chance de cura. A grande dificuldade da mulher jovem é que, primeiro, não há essa consciência de que mulheres jovens podem ter câncer de mama, né? Então, não tem muita preocupação nesse sentido. E os exames de diagnóstico são exames que têm uma sensibilidade menor. Apesar da mamografia ser o melhor exame ainda e aumentar com sucesso o diagnóstico de pacientes com câncer de mama jovens, ele não é tão efetivo quanto nas mulheres mais velhas, porque as mulheres mais jovens têm mamas mais densas. Então, a gente tem que aliar, além da mamografia, o ultrassom nessas mulheres que às vezes não têm consciência que elas podem ter câncer de mama. Então, é todo um alerta que eu agradeço vocês aqui, né, pelo espaço da gente estar conversando isso, pelo interesse de trazer isso, porque mulheres jovens têm que se preocupar com isso também, cada vez mais. Qual que seria, então, doutora, a recomendação? A partir de quantos anos fazer a mamografia junto com o ultrassom, que a senhora traz aqui a informação para a gente? Qual que é a recomendação, então? O protocolo é a mamografia anual a partir dos 40 anos.
né? E isso a gente tem ainda uma divergência com o SUS, no Ministério da Saúde, que recomenda a partir de 50. Só que no Brasil, 1/3, como deu o dado da pesquisa, 1/3 das mulheres que têm câncer de mama tem abaixo de 50 anos, então a gente não pode deixar de contemplar essa faixa dos 40. Associar a ultrassonografia para mulheres com mamas densas, e isso fora de protocolo, a gente recomenda que a partir dos 20 anos a mulher já comece a fazer o autoexame, que faça um ultrassom de mama uma vez por ano, para poder fazer um exame mais inócuo. É um exame que avalia muito bem mamas jovens, mas é uma recomendação que não é oficial, é o que a gente acaba fazendo na nossa prática de consultório. Por exemplo, uma recomendação que a senhora faria para suas pacientes? Eu faço, é minha conduta de consultório. Isso pode salvar vidas, né, doutora? Sem dúvida, a gente faz diagnóstico numa fase onde as mulheres não têm, abaixo dos 40, por exemplo, elas não têm ainda indicação de fazer mamografia anual. E tem essas mamas que às vezes são difíceis de avaliar, e a ultrassonografia é um exame bem importante para a gente fazer diagnóstico, tanto de nódulos benignos, que nessa faixa etária é o que mais tem, né, tem muito mais nódulo benigno do que câncer, mas eventualmente pegar uma lesão maligna numa paciente jovem e a gente conseguir fazer a cura de uma doença que seria incurável se a gente não fizesse essa intervenção que seria o exame. Quando se trata de câncer, né, doutora, óbvio, a gente está falando aqui do câncer de mama, mas é uma regra que vale para todos os tipos de câncer. É isso, é diagnosticar precocemente para que o tratamento tenha mais chances de sucesso. Nunca é demais bater nessa tecla, né, doutora? Não, porque a gente trabalha num sistema muito difícil de fazer rastreamento. A gente tem um baixíssimo índice de cobertura mamográfica. Dentro do sistema público, a gente tem uma dificuldade enorme de fazer biópsia em tempo oportuno. Então, entre a paciente ter uma lesão suspeita e conseguir fazer uma biópsia, são em geral 90 dias. Para esse resultado sair, são mais 90. Então, quer dizer, cada vez mais esse tumor vai evoluindo e vai diminuindo a chance dela ficar curada. E do ponto de vista de sistema, a gente vai precisar de cada vez equipamentos mais complexos, cirurgias maiores, rádio, químio, medicação mais caras, para poder fazer, né, dar conta de tratar um tumor que, se a gente tivesse sido mais ágil, demandaria muito menos custo físico, psicológico, emocional e financeiro. Como é que está hoje funcionando o tratamento, doutora? A senhora acredita que, falando obviamente do tratamento público, né, o que é oferecido pelo SUS, está funcionando da forma que deveria? Provavelmente não, né, mas assim, já melhoramos pelo menos um pouco em relação ao que tínhamos há alguns anos atrás? O que eu enxergo é que existe muita boa vontade, existe um empenho no sentido de melhorar isso. Estão olhando para isso, para melhorar isso, me sensibiliza, porque a gente passou aí por muito tempo sem ninguém tá tendo esse olhar. Eu acho que o Hospital do Câncer, que vai ser inaugurado, vai trazer uma boa perspectiva no sentido da gente poder trabalhar esse diagnóstico precoce, trabalhar a linha de cuidado do câncer de mama e do câncer em geral. Então, óbvio que ainda é falho, a gente ainda está muito atrasado, mas eu enxergo pessoas olhando no sentido de querer melhorar isso. Isso é bastante animador. E em relação à tecnologia, eu falo dos mecanismos utilizados dentro do ambiente do tratamento, houve também uma evolução? O Sergipe tem todos os equipamentos necessários para poder fazer um bom tratamento para câncer de mama e câncer em geral. Tem cirurgiões competentes, tem hospitais de alta complexidade, tem acesso à medicação e quimioterapia, às vezes algumas medicações que outros estados nem disponibilizam, que às vezes tem aquela dificuldade de conseguir fazer chegar em tempo, mas oferece radioterapia. Então existe todo um mecanismo que precisa ser bem trabalhado no sentido de estar bem costurado para a gente conseguir fazer essa paciente fluir, o paciente fluir dentro da linha de cuidado no tempo oportuno. O problema é tempo, não é falta de estrutura. E em relação à questão da informação, né, da educação sobre o câncer de mama, a senhora acredita que a gente está tendo um bom trabalho nesse sentido também, de deixar as pessoas informadas? Eu acho que essa, né, ação da gente estar aqui conversando, o Outubro Rosa é um mês muito importante no sentido que todas as mídias e o próprio governo ficam mais atentos em relação a explicar para as pacientes. E você pode ter certeza, toda vez que a gente vem aqui tem uma conversa ou que a gente fala sobre câncer de mama, eu sempre tenho um feedback muito positivo no sentido, eu me examinei porque eu vi você aquele dia e eu achei o tumor, e muitas delas inclusive acabam me procurando e tem essa marca. Se você não tivesse falado aquele dia no programa de TV, eu jamais pensaria que eu poderia ter alguma coisa, eu não ia ter me tocado, eu não ia ter feito ultrassom, eu não ia ter diagnosticado. Então essas chamadas, essas entradas sociais, como sociedade em geral, a gente não pode deixar tudo na mão do governo também, né? Eu acho que cada um dentro da sua responsabilidade tem que estar transmitindo essa possibilidade para pessoas que não têm acesso a essa informação. Doutora, e aí quando a gente fala sobre essa perspectiva da educação, algo que é muito divulgado é o autoexame, né? Inclusive
a campanha Outubro Rosa. Daqui a pouco nós estaremos em outubro, né? Está chegando tão rápido. Está chegando tão rápido. O ano, já passamos da metade do ano, né? Mais de 50%, enfim, metade do mês de julho. Mas o autoexame ele é muito divulgado. E, lógico, o autoexame tem salvado vidas, né? Porque as mulheres com uma examinação que é própria conseguem identificar alguma variação ali na mama e por aí vai. Mas até que ponto é realmente um exame suficiente para diagnosticar o câncer de mama? Quando a gente fala em Estados Unidos, Europa, países que têm um sistema de rastreamento muito bem organizado, eles nem consideram o autoexame. Agora, em países subdesenvolvidos, tem um estudo indiano, por exemplo, que mostrou um grande impacto do exame de agentes de saúde e da própria paciente fazendo o autoexame das mamas, porque aqui a gente tem essa baixa cobertura mamográfica, demora para fazer biópsia. Então, no Brasil, tem um impacto sim, a gente tem que estimular as mulheres a fazer o autoexame. Eu não posso considerar ele que é um exame de rastreamento, é um autocuidado, mas é um autocuidado que no nosso contexto, onde a gente não faz exame de rastreamento, a grande maioria dos nódulos diagnosticados são palpáveis. A gente não pega nódulo pequenininho, a gente pega nódulo com 2,5 centímetros, que em geral, em casos de câncer, são nódulos palpáveis, porque acaba fazendo um processo inflamatório que faz o famoso caroço. Então, no nosso cenário, estimular o autoexame, ensinar a fazer o autoexame, e antes tinha, né, toda aquela técnica, sobe o braço para um lado, sobe para o outro. Hoje em dia a gente orienta a mulher se palpar, acostumar a se palpar, porque eventualmente qualquer coisa diferente ela vai perceber. Está sempre, né, de frente para o espelho, levantar o braço uma vez por mês. Para as mulheres que menstruou, conta 10 dias do primeiro dia da menstruação e faz o autoexame, e aquela mulher que não menstrua mais fixa um dia, todo dia 10, todo dia 15. E uma vez por mês, durante o banho, se palpa, dá uma olhadinha no espelho, aperta, faz a expressão do bico, vê se sai alguma coisa. Porque no Brasil é isso que faz a maior parte dos diagnósticos de câncer de mama. Seria basicamente isso, doutora? A senhora explicou, falou de alguns pontos, mas como é que seria? Agora, né, para o pessoal que está nos acompanhando, para as mulheres que estão nos acompanhando, como fazer o autoexame? Qual é o passo a passo? O sempre importante é a gente olhar e palpar, né? Então, o olhar, a gente faz esse olhar de frente para o espelho, para poder realmente ver a mama toda, ver se há uma simetria, se há uma diferença que não havia antes, né? Porque eu sempre brinco que nem Deus fez as duas mamas iguais, então é normal a mulher não ter uma mama igual a outra. Ver se tem algum afundamento de pele ou algum nódulo palpável, levantar os braços, porque tem alguns nódulos ou retração de pele que só aparece durante esse movimento, e depois fazer a palpação, né? Tem mulheres que se sentem mais à vontade de subir uma mão atrás da cabeça e fazer a palpação que começa desde a axila, dedilhando, e no final fazer a expressão e fazer a mesma coisa do outro lado. Entendi, bacana. E de fato muitas vidas são salvas pelo autoexame. E pelo que a senhora falou, eu entendi basicamente que, obviamente, não é o ideal que o nódulo seja identificado no autoexame, porque o ideal seria que se identificasse antes, né? A mamografia, ela tem a capacidade de fazer o diagnóstico de nódulos geralmente a partir de 0,5 centímetro. E para ele se tornar palpável, geralmente ele tem que ter mais do que 2 centímetros. Entendi. E esse entre 0,5 centímetro e 2 centímetros, a gente já perde probabilidade de cura. Então, o ideal é a gente fazer o diagnóstico em mulheres que não estão sentindo nada. Mas isso é muito acurado para o nosso sistema hoje. É muito difícil a gente conseguir fazer. Então, a gente não vai conseguir em 1, 2, 3 anos, 5 consertar isso. Então, a gente tem que orientar a fazer o autoexame. No nosso cenário é importante. Doutora Paula Saab, obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui conosco. A senhora sempre muito gentil, como disse no início, para prestar esse serviço à população, sempre disposta a levar informação à população. Isso é muito bacana. Obrigado pela sua presença. Obrigada, Lucas. Obrigada a todos e o convite para estar aqui conversando com vocês. Perfeito. Nós que agradecemos mais uma vez. E atenção.